Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TictoCast. Eu sou o Lúcio Artes e hoje eu estou aqui com vocês, meu amigo e minha amiga. Mais uma vez, cara, pega papel e caneta, porque todo mundo que passou por aqui tem pelo menos uma dica que pode te ajudar a criar um negócio ou simplesmente mudar da água para o vinho o seu negócio. E o cara que eu vou conversar aqui hoje, meu amigo e minha amiga, é um estrategista digital com mais de 5 anos de experiência. Só que não é só 5 anos, não. Ele simplesmente revolucionou o mercado, isso mesmo. Ele criou uma estratégia que tem um nome um pouco polêmico para os dias atuais, porém, você vai entender quando ele explicar. Eu tô aqui com nada mais, nada menos com o Leandro Ferrari. Uma honra, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu preciso primeiro apertar a mão dele para depois voltar à apresentação, porque eu tive o prazer de trabalhar com esse monstro exatamente nesse ambiente que a gente está aqui, nesse evento, tá? O Outlier Experience, que lotou, e foi esse cara que atuou nos bastidores, junto com a equipe, é claro, aplicando as estratégias, que ele vai aqui dar uma palhinha para vocês e anota tudo que esse cara vai falar. Beleza? Afinal, 82 milhões de reais gerados não é para qualquer um. Meu amigo, o palco é seu. Fala com a galera aí. Diz o que você quiser, tá? Hoje o papo é seu. Show de bola. Quero primeiro agradecer pelo convite maravilhoso. Você falou, pô, o cara foi responsável pela estratégia de encher esse evento. Na verdade, eu representei só um micro detalhe nesse time maravilhoso da Ticto. Foi uma experiência maravilhosa e eu espero poder abrir o coração e abrir todos os detalhes do que a gente faz, o que a gente tem feito para crescer nosso negócio. Estou aqui aberto, você se perguntar qualquer coisa que você quiser. Te prepara, porque bora. A porrada vai ser... Olha só, o mais legal de trabalhar com o Leandro é que ele é super gente boa, galera. Super acessível, que às vezes a pessoa que vê a gente pela internet, dando aula, alguma coisa, ou num palco, acha que não somos pessoas normais, né? Sim. Mas o cara é super gente boa, tá? E hoje o papo vai ser legal. Eu já vou começar com o pé na porta, tá? 2 pés na porta, vou deixar ele numa saia justa, mas ele vai sair de boa disso. Primeira pergunta é polêmica. Lançamento ou perpétuo, meu amigo? Pergunta polêmica. Eu já tava esperando algo polêmico, mas não tão polêmico assim. Cara, eu vou te falar que nos dias de hoje não é mais o jogo do ou, é o jogo do e. A gente cada vez mais tem se especializado em tudo que diz respeito à recompra. E hoje em dia a gente trabalha cada vez mais focado em implementar múltiplos canais de receita e não mais só o lançamento ou só o perpétuo. Você lembra que 2019, 2020 tinha a tropa do lançamento e a tropa do perpétuo. E a galera era sempre assim, cara, não, lançamento é uma merda, perpétuo é uma merda. E na real, dos dias de hoje, a gente tem estratégias aqui, inclusive é uma das coisas que eu respondo essa pergunta falando, tem estratégias de front, de perpétuo, de um e-book de R$ 9,90, que em uma recompra me traz leads para o meu lançamento, que me geram milhões todos os lançamentos que eu faço. Então o jogo da recompra não te permite mais olhar só para o perpétuo ou só para o lançamento. Acabou essa parada de rincha, não tem mais um ou outro. Quem quer se perpetuar, quem quer ter longo prazo no mercado, tem que entender sobre múltiplos canais de receita. Esse é o lance. Olha que legal. O Leandro tem uma linha bem parecida com a que eu sempre acreditei. É o porquê e, se não ou. Porque um tem que ser melhor do que o outro se ambos têm o mesmo foco, que é gerar resultado. Exato. Então, se hoje o lançamento está gerando resultado, eu vou fazer um lançamento. Mas o mês que vem, o meu perpétuo tá... E sabe o que é melhor, que eu vejo da sua estratégia, tem muito a ver com o que eu faço nos meus negócios? É o seguinte, o perpétuo financia a injeção de caixa que o lançamento proporciona. Esse é o jogo. Né? Esse é o jogo. E por que não ganhar dinheiro todo dia? Exato. Por que ter que esperar de 3 em 3 meses? Exato. Né? Afinal, os boletos chegam todos os dias. Todo dia 5 tem que pagar conta, não tem como fugir. E tem uma parada, velho, que até você puxou esse assunto, me lembrou, que ainda assim tem muita gente que quando entra no mercado já quer ir pro jogo do E, de múltiplos canais de receita. E às vezes tem gente que tá começando, que vai ver esse podcast, vai falar, porra, então tomei no cu, vou ter que entender sobre lançamento, sobre perpétuo e virar um especialista. E meu jogo não foi assim. Primeiro você fica bom em uma parada para depois você entender que você precisa se especializar. Como uma pós-graduação, como uma graduação, primeiro você fica bom em uma parada para depois ir para outra. Mas sempre, independente de onde você começa, eu sempre falo, você precisa ter a visão de longo prazo de que seu negócio vai ter que ser pautado em múltiplos canais de receita e não só pautar uma estratégia de receita como base do seu negócio. Olha só,
grava essa palavra, essa frase que é a chave desse podcast aqui. Múltiplos canais de receita. Grave isso que eu vou voltar aí. Em algum momento aqui eu vou voltar a esse ponto. E agora eu quero que ele responda. Primeiro, ele vai contar a história, tá? Eu quero saber como é que você veio parar no mercado digital. Porque, né, apesar... Eu sou considerado a primeira geração digital, mas a primeira geração digital tem 10 anos, cara. Tem 10 anos. Há 10 anos atrás era tudo mato. Então, é muito recente ainda. Só que todo mundo sempre tem uma história antes. E eu queria que você resumisse pra gente como é que você parou nessa loucura do digital. Conta um pouco aí pra o pessoal. Inclusive, você já é um dinossauro. Comparado com a minha história, você tem 10 anos, eu tenho 5. Cara, eu já posso te considerar da primeira safra mesmo, real, né? Então, eu era um ex-vendedor de plano de saúde, velho. A minha história começa com o digital, com o meu sócio me convidando para fazer um curso de lançamento na época do Érico. E a gente sem grana, um mais quebrado que o outro, ele chega, pô, velho, como é que tá a sua vida hoje? Eu falo, cara, minha vida eu entrego o panfleto cedo, que eu era de casa em casa, panfletinho de plano de saúde, e eu saía correndo pra loja da minha mãe, que eu tinha um telefone lá que eu atendia, e a galera perguntava, você tem um escritório? Eu falava, não, eu prefiro atender domiciliar, você não precisa sair, que na real não tinha porra nenhuma de escritório. Então, ele me faz essa proposta, e eu falo, pô, vamos, custava 6 pau o curso do Érico, e a gente não tinha grana, nem eu, nem ele, nem limite no cartão. A esposa dele falou, cara, eu acredito em vocês. Usa meu cartão, se der tudo certo, vocês me pagam. Se tudo der errado, a gente estoura, vai pro Serasa e uma hora a gente resolve. Pô, eu acho que vocês são bons, eu vejo potencial. E aí, velho, primeiro lançamento que a gente faz depois de tudo isso, a gente engoliu o método, ele muito mais que eu. A gente pega um cara de mercado financeiro, faz o lançamento, investe os últimos R$700 que a gente tinha no cartão dela em tráfego e volta tipo 40 mil reais. Caramba! Caralho, tamo rico, meu Deus! E as coisas não são assim, né? No longo prazo, pô, investiu 80, 800, voltou 30 mil. Eu falei, pô, então se eu investir 2 mil, vai voltar proporcional. E o fato é que as coisas não são assim, né? Então, essa é basicamente a minha história. E depois disso, abandonei plano de saúde, literalmente lavei as mãos, falei, cara, vou estudar essa parada, as coisas não são fáceis. Pra quem tá começando agora e houve aquele teatro de que o mercado digital é mil maravilhas, que você consegue viver com o seu computador de frente pra praia tomando uma caipirinha, esquece, meu amigo. Não tem essa parada. O negócio aqui é consistência, a gente aprendendo um dia após o outro e depois, quando você olha pro longo prazo, você vê que passou por muita coisa e valeu a pena. Valeu a pena. Ou seja, você foi financiado pelo limite do cartão. Financiado pela... Eu sempre sou grato por ela, cara. Eu tô, inclusive, pra fazer um post pra ela, falar, eu não seria nada se eu não tivesse a esposa do meu sócio na minha vida. Olha só que legal. Repara que o Leandro falou uma palavra que praticamente todos os entrevistados estão falando. Consistência. Consistência e constância. Porque a gente falou em outros episódios sobre o talento, ele não é mais suficiente. Né? Você pode começar sabendo muito, mas o que vai te fazer ficar no jogo é o quanto você consegue se adaptar às mudanças. E, meu amigo, minha amiga, olha só, o digital, na verdade, já tem 12 anos quando eu tô gravando esse podcast, foi em 2012 que eu comecei. Meu Deus. E de lá pra cá, praticamente todo ano, há uma reviravolta. Total. No mercado. E é isso, o jogo é esse, tá? O jogo é esse. Então, agora eu quero que você explique um pouco, cara. Primeiro, o nome do método que você criou. Ele criou um método de que, quando eu era criança, né? Já tem um tempo isso. A gente brincava disso e tava tudo bem, tá? E ele criou... Hoje não pode mais brincar disso. Não pode mais brincar disso. É um método que simplesmente causou uma revolução no mercado, né? E de lá pra cá, o cara já fez múltiplos 8 dígitos e o método continua atualizado. E funcionando. Fala primeiro o nome do método e explica o contexto de como isso surgiu, cara. Massa. O nome do método é Corredor Polonês e ele surgiu com o intuito de que quando a gente entrou no mercado digital, a gente ouvia muito se falar sobre distribuição de conteúdo. Isso. E eu nunca acreditei em distribuição de conteúdo sem ser algo intencional. Vídeos nuggets, aqueles vídeos bonitinhos do Gary Vee, aquela coisa toda. Exato. Então, pra mim, não fazia sentido eu ter parte da minha verba destinado a algo que não aumentava nível de consciência, não trazia uma oportunidade clara. E a gente começou a pensar em formatos de pivotar isso sem deixar de fazer distribuição de conteúdo, que eu falei, pô, eu sei que é importante, mas do jeito que está sendo ensinado, do jeito que a galera faz no mercado, não vai melhorar a minha conversão, o meu lançamento. E aí a gente falou, cara, qual que é a forma racional
de aumentar o nível de consciência e quebrar todas as objeções até o momento do meu lançamento. Então, literalmente, para quem não conhece, corredor polonês, vem daquela velha expressão de durante a escola você passava num corredor e todo mundo te espancava por alguma coisa que você passava. Então, o corredor é exatamente isso, óbvio que ninguém bate ninguém, mas a gente quer trazer todos os conteúdos que aumentem o nível de consciência até a compra do produto. Então, para ser muito resumido aqui, em um período de uma campanha de vendas, de um lançamento, de um perpétuo, a gente traz conteúdos totalmente intencionais, com base nas dores de quem geralmente participa dessas ações de vendas, e a gente grava conteúdos e distribui. Por que corredor polonês? Porque eu não estou buscando um único conteúdo que eu quero distribuir. São vários trocados. A cada 7 dias a gente continua essa surra de conteúdo para a pessoa ver não só oportunidades que o meu método oferece, mas também quebra de objeção, depoimento de quem está fazendo, por aí vai. Ou seja, então a gente pode dizer que o lead, o prospect, entra num corredor e o conteúdo espanca de conteúdo. Ele, aonde ele coloca o olho, sai um conteúdo relacionado à venda ou aumento de nível de consciência. E inclusive aqui no evento, uma galera já me parou e falou assim, pô, Leandro, eu não aguento mais tomar anúncio seu. E a parada é, compra que para, entendeu? A partir do momento que você comprar, eu vou te tirar da lista, mas enquanto você não comprar, eu vou continuar te incomodando. Meu corredor polonês, ele funciona. É o velho corredor polonês. Ou você corre rápido para sair do corredor, ou você vai ficar recebendo porrada. Vai ser espancado. Nesse caso, uma porrada boa aqui. O que você vai comprar vai te trazer um benefício. Exato. Cara, muito legal essa história, tá? E é o seguinte, eu quero saber também, cara, a sua visão, né? Nesses últimos... Apesar, eu tenho 12 anos no mercado digital, comecei em 2012. Só que nos últimos 5 anos, que justamente quando você entrou no mercado, a gente tá falando 2018, 2019, é que na minha visão houveram as mudanças mais, assim, bem disruptivas, muito aceleradas. Teve o problema que a gente sabe que aconteceu em 2020, que mudou completamente o mundo, não só o mundo do digital, mas tudo. Os últimos 5 anos, de verdade, foram assim, as mudanças mais bruscas que eu vi no mercado. Então, eu queria que você, baseado nesse tempo que você entrou, você passasse uma visão, o que você vê hoje que funciona e o que você acha que as pessoas deveriam investir para 2025. Massa. Muito boa essa pergunta. Eu acho que cada vez mais a tendência é de pessoas falarem que determinados métodos ou formas de vendas não funcionam mais. E o fato é, tudo funciona. Lançamento nunca vai parar de funcionar. Lançamento, para você ter ideia, ele funciona desde a década de 30, quando as pessoas começaram a vender imóveis. Então, lançamento, ele só mudou a forma, ele só foi pivotado para o digital. O perpétuo, ele funciona, o webinário funciona, o PLR funciona, dropshipping funciona. O lance é, qual é a sofisticação a ponto de você ter oxigênio até implementar outras fontes de receita? Então, não é que uma coisa ou outra não vai funcionar. Só que você vai ter que entender o fluxo de recompra, que é a minha grande aposta, de não pautar o seu negócio em uma estratégia de venda. Eu sempre falo uma coisa que virou mantra para mim. Lançamento não é modelo de negócio, perpétuo não é modelo de negócio. Quando você cria um guarda-chuva que existem várias oportunidades e funis de receita lá dentro, você não fica mais dependente de nada. Então, cada vez mais, você está vivendo isso. A gente viveu nesse evento na prática. Lead caro, conversão cada vez mais cara, conversão de lançamento diminuindo cada vez mais. E é normal? É normal. A gente está vivendo uma era que cada vez mais o mercado tem ficado sofisticado, que a gente não pode esquecer do arroz e feijão bem feito, que é uma coisa que vai te trazer grana também, só que só o lançamento ou só o perpétuo não vai te dar a longo prazo. Sim. Então hoje, se a gente trazer um exemplo claro aqui de como funcionam os meus negócios, eu tenho uma esteira de produtos que é totalmente focada em LTV. E às vezes o meu CAC, ele passa o meu custo de venda desse produto. Então existem produtos o que a gente chama de estressar o ROI, que é eu pagar por um lead que vira um lead comprador meu e eu vou ganhar no LTV dele. Então o jogo, se eu puder falar uma frase que vai ditar a regra de 2025 as pessoas que entenderem sobre relação de CAC e LTV, CAC por LTV, vão se perpetuar. Quem colocar, pautar o negócio como estratégia de venda vai cair, não tem como. Olha que legal, né? Então, só recapitulando, eu concordo com você e de fato, o lançamento não é um negócio. Ele é uma estratégia de venda. Então, é bem arriscado a gente basear toda uma empresa, todo um negócio em uma estratégia. Exato. Se não tem por trás uma outra estratégia a nível de business para manter isso funcionando. E sabe o que é mais legal? Que praticamente todo mundo que eu estou conversando aqui,
eles têm essa mesma visão, tá? Então, se você que está assistindo aqui está no lugar certo, porque a gente aqui não está defendendo o perpétuo, não está defendendo o lançamento, está defendendo o negócio. E o negócio não pode ser feito de uma estratégia, tem que ter várias estratégias rodando para manter o seu negócio saudável. Exato. Então, poxa, olha que legal. Você falou aqui uma expressão que é LTV. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não entendem o que é LTV. Perfeito. Então, fala um pouquinho sobre isso. Massa. Como é que você enxerga o LTV nos negócios digitais? Legal. Para que as pessoas que estão assistindo entendam que esse é o jogo de hoje. Maravilhoso. Vamos lá, então, para quem... Ele corta depois. Já era. Vamos lá, não? De boa? Precisou fazer a pergunta de novo? Não, acho Eu que puxo ele daqui, tá né? esperando você fazer mesmo, porque ele só continua em dias. Tá, beleza. Então ele responde. Eu né? respondo, Pode responder já direto. Boa. LTV. Bom, vamos lá. Para quem não entendeu ainda sobre essa relação CAC-LTV, se você está começando agora, tá tudo bem. Eu demorei, Lúcio, acho que uns 3 anos para entender sobre isso. E LTV nada mais é do que uma expressão que significa Lifetime Value, que é o tempo de recompra dessa pessoa com você. E quando a gente fala de relação entre CAC e LTV, é a relação de quanto eu pago para um lead virar um lead comprador meu e quanto tempo ele vai ficar dentro da minha esteira. Essa é a lógica por trás da relação CAC e LTV. E a sua pergunta foi sobre... O que é LTV, para que as pessoas entendam. Para que as essa pessoas expressão. entendam. Então, basicamente é isso. Relação CAC-LTV é você entender quanto tempo a pessoa vai gastar com você. Por quê? Vamos falar aqui de uma situação prática de lançamento. Eu invisto 100 mil reais em um determinado lançamento e volta 500 mil. Massa. Teoricamente, você colocou bruto 400 mil no bolso, você tirou taxa de plataforma, imposto e tudo que você vai envolver aí, sobrou 300 mil reais. Só que você tem que pagar a equipe por mais 2 meses, porque você demora para lançar 6 meses. Beleza. Se você enxergar isso como a única fonte de receita do seu negócio, naturalmente você vai acabar sem oxigênio no longo prazo. Agora faz outra conta comigo. Imagina que 50% dessas pessoas que representaram 500 mil de vendas nesse lançamento recomprem daqui a um ano. Ou seja, a minha relação de CAC-LTV, ela é maravilhosa, porque as pessoas vão recomprar de você e você não vai mais comprar lead. Você não vai levar essa pessoa até o seu lançamento para você aumentar o nível de consciência dela. Então a relação CAC-LTV nada mais é o que a Netflix faz, por exemplo. Se você reparar, o que eles querem é um ticket que se perpetue para você gastar com ele o resto da vida. Sim. Tanto Netflix quanto outras empresas de tecnologia, eles focam muito nessa relação CAC-LTV. E a galera do lançamento quer o dinheiro agora. Muita gente fala do cash flow, porra, vamos fazer dinheiro agora. Eu e Henrique, quando a gente começou, era um lance de, vamos fazer 1 milhão, e aí fazer 1 milhão dependia mais 60 dias, só que o que acontecia? Daqui 60 dias eu não tinha lançamento. No 90 dias, depois desse que eu fiz e deu bom, eu fazia um, dava ruim, depois outro dava ruim, cara, eu tô 6 meses sem caixa. Porque o nosso negócio era Muito totalmente frágil. pautado, é frágil. É engraçado você falar isso, porque um dos vídeos que mais trouxe leads para esse evento foi um vídeo exatamente que o Thiago falava assim: muitos lançadores, após o lançamento, vão parar no hospital. Totalmente, velho. E eu achei esse vídeo bem pertinente, porque, de fato, acontece um esgotamento físico, mental, Total. e é por isso que, baseado na nossa conversa aqui, é arriscado só ter essa estratégia. Total. Então, puxando esse gancho, eu acho que tem tudo a ver. Se você falou de LTV, a gente aborda o uso de funis. Porque tanto a estratégia de lançamento clássico, quanto a oferta direta no Brasil, que tem muito, ainda dá algum resultado para alguns nichos. Sim. Tem muita gente que roda perpétuo, simplesmente fazendo um anúncio, mandando para a página de venda, se vender, vendeu, se não vender, perdeu. E isso cada vez mais tem se tornado complexo e arriscado. Né? E aí, cara, eu lembro muito bem de 2015, quando o Russell lançou .com Secrets. Tá ligado? Né? Que ele, justamente, ele falou o quê? O lançamento não dá mais ROI. Não dá mais bom. Você tem que focar nos funis de venda. É claro, né? Ele tinha a ferramenta dele, Total. Ele tinha que falar isso. Então, qual a sua visão sobre funis? É importante hoje uma empresa que tem uma estratégia de lançamento, ele também ter funis de vendas que vão alimentando esse ecossistema entre os lançamentos? Total. Isso aí
na minha opinião, o negócio do longo prazo, ele tá 100% ligado a uma esteira sólida. E aí você tem dois tipos de esteira, né? Tem a esteira que vai cada vez mais trazendo acesso ou aceleração. Sim. Então, uma pessoa que compra um e-book de R$ 9,90, ele pode comprar um segundo passo, depois uma mentoria de 20 mil, depois um mastermind de 80 mil, esse é o primeiro fluxo. E tem a segunda máxima do mercado, que eu tô sentindo que cada vez mais os infoprodutores precisarão olhar para isso, que é o eixo, que o Russell fala muito sobre isso, que é fazer com que o seu aluno vire completamente dependente de algo que está ligado a você. Por exemplo, eu sou o cara que sou fascinado por dados. E a gente está há muito tempo pensando, pô, como que eu vou fazer com que o meu aluno ele fique preso e dependente de mim pro resto da vida? Pelo bom sentido. Ele vai ficar dependente porque ele vai ganhar dinheiro, então ele não vai mais querer sair. Obviamente que é um produto bom. E o meu racional eu falo muito de dados. Tudo que eu aprendi, tudo que a gente está falando aqui hoje é pautado em que eu vivi e dados lógicos disso. Eu vou criar uma ferramenta de dados para que todos os meus alunos, principalmente, eles fiquem independentes dessa estratégia, que é uma ferramenta, um SaaS, que eu vou dar de forma prática para ele tudo que ele vai precisar para tomar uma decisão de um lançamento de um perpétuo. Qual que é a lógica? Eu tenho todo o funil onde o LTV vai ser o jogo e o cara vai ficar pro resto da vida comigo. E aí eu não me preocupo mais com um lançamento que não dá bom. Esses dias eu encontrei um advogado, um cara gigantesco, e ele comentou comigo assim, pô, Leandro, você sabia que o meu lançamento não dá lucro pra mim tem mais de 2 anos? Caramba. E o cara tá bem pra caralho. Pô, vendendo um master de 80, de 100 mil pra vários advogados, evento presencial lindo. E eu falei, sério, mas e aí? Qual que é o racional por trás dessa atitude que você tomou? Ele falou, o meu lançamento só virou aquisição de lead pra dentro da minha base. Porque a partir do momento que ele compra de mim num lançamento, ele vai num evento presencial, ele toma um pitch de 15 mil reais, 18 mil reais, ele fica dentro do meu negócio durante anos. Olha só. Então, ele nada mais é do que uma estratégia para coletar leads para dentro, porque ele tem uma esteira sólida. Ou seja, Funil é o jogo, velho. Ou seja, o lançamento dele é o funil de aquisição pro high ticket. Exatamente. Olha só, Exatamente. você que é do high ticket, talvez seja um caminho. Não deixa de ser Exato. um funil, Não né? deixa, cara? não deixa. Que interessante. É bem legal você falar sobre isso, que há 2 dias atrás, né, teve um bug lá no Facebook, Porra, né? apanhamos. Isso. Aí todas as páginas de destino estavam sendo substituídas pelo login do Facebook. Aham. Aí eu lembro que muita gente falou, pause suas campanhas. Aí eu olhei assim e falei, peraí, vou olhar os dados das campanhas. Aham. Aí eu percebi o seguinte, que o CTR dobrou naquele dia e o meu CPM subiu 50%. Aham. Aí eu fui fazer o benchmark dos outros dias. Eu falei, olha, aqui vai vender muito. Por quê? Porque o CPM alto geralmente pode ser, entre outras coisas, Aham. um público qualificado. Sim, Só que o CTR alto quer dizer o quê? Deu match. sim. Ou seja, foi um risco. Eu tripliquei o orçamento. Cara, 7.000% de lucro em um dia. Não acredito. Porque eu fiz até um... Você não falando me sobre avisou, isso. caralho? Cara, não deu tempo. Ó, vou ser Eu honesto. parei tudo, pô. Vou ser honesto. Eu fiz, mas eu fiquei... Ficou com medo, né? Fiquei. Só que é o seguinte, quando o Meta voltou, Aham. eu tava posicionado na frente porque eu estava navegando... Sem concorrência, praticamente. Sim. Todo mundo parou. Todo mundo parou. E sabe o que aconteceu com isso? Ganhou uma relevância e desde o dia do bug, Aham. meus resultados, eles praticamente Caralho, dobraram que em coisa duas. linda. Porque posicionou. Aham. E isso tudo por causa de quê? Dados. Eu lembro que eu baixei o relatório subindo no chat qual a probabilidade Aham. de conversão baseado nos últimos 30 dias. Ele falou 87%. Baseado em Bota dados. dinheiro. E assim, eu só prova, e eu sei que você faz isso, porque nesse lançamento aqui, né? Toda hora que ia conversar com o Leandro falava, cara, qual é o CTR dos anúncios? Qual é o anúncio com o melhor CTR? Aham. Qual é o CPM do anúncio? Tá, qual o connect rate da página? Ó, com essa conversão aqui, não vai dar. E isso é muito importante. E eu quero puxar agora para uma coisa que hoje tá polêmica ou não, que é a inteligência artificial, Sim. meu amigo. Eu quero ouvir a sua visão, Aham. obviamente, sobre o papel das ferramentas de inteligência artificial na vida do estrategista, Sim. do copywriter, do lançador ou do Aham. perpétuo. O que que você vê? Isso vai substituir o trabalho do estrategista, do Tá. copy, do designer? Qual a sua visão sobre isso? Essa pergunta é maravilhosa e eu já lidei com ela algumas vezes, tá? E a minha conclusão, diante de tudo que eu estudei até aqui, meu sócio está fascinado em inteligência artificial. Eu acho sim que a gente tem que entender para onde o mercado está indo, porque tem muita coisa boa. E o fato é, ninguém vai ser substituído por uma inteligência artificial.
mas muita gente vai ser substituído por profissionais que dominam a inteligência artificial. Então, na minha cabeça, bons papéis dentro de uma empresa, eles precisarão entender sobre o jogo da inteligência artificial. Então, naturalmente, isso aí tem que vir como algo que vai potencializar o nosso resultado. A gente tem que sim estar indo cada vez mais para esse lado. Porém, a gente não pode cruzar o braço, igual tem muita gente que está fazendo. Cara, eu vi copy sendo demitido porque a peça tá vindo inteira a ChatGPT. Então, o cara, ele literalmente, ele passou o serviço dele para o ChatGPT e ele não pagou. Então, o salário fica para ele, quem está trabalhando é o ChatGPT. Esse cara, ele será substituído por alguém que sabe lidar com uma inteligência artificial, porém ele refina. Então, para ideias, a gente usa muito. É um negócio que é uma fonte infinita. Eu tenho o criativo meu que tá rodando na Latam, deu falando espanhol perfeito. Eu não falo espanhol. Então, a minha voz, que quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, a parada é bizarra. Minha voz, minha boca, ela literalmente dá a entender que eu sou um cara que domina a língua, só que eu não sou. Então, eu tô usando como mais uma fonte de receita, só que eu não abandonei tudo que eu tô fazendo. Porque eu sei que esse jogo é um jogo que cada vez mais você vai ter que ter domínio para fazer. Cara, que legal. E sabe o que é mais interessante? Todo mundo que a gente está entrevistando aqui está dando as respostas praticamente iguais, porque são pessoas que foram escolhidas realmente que vão contribuir com o mercado. Uhum. Cara, essa sua visão aí, honestamente, é o que eu faço no dia a dia. Eu descubro o produto, eu crio o produto, eu otimizo o produto, tudo com IA. Agora, realmente, o operador, vamos dizer assim, é que faz toda a diferença. Faz. Eu gosto de usar muito o exemplo do iPhone. Se eu entregar um iPhone 15 para minha filha caçula, ela vai ver o quê? Peppa Pig, né? Vai ficar assistindo YouTube. Exato. Já na minha mão, eu faço o quê? Eu faço dinheiro. Uhum. Então, não é a ferramenta, é o operador. Exatamente. Para a gente finalizar, eu gostaria que você, né, falasse, você já falou um pouco, se você começasse hoje, Léo, com todas essas, se fosse possível a gente voltar no tempo, primeiro voltar no tempo e com a consciência que a gente tem de hoje. Se você fosse começar hoje, porque é uma pergunta que eu sempre respondo, você deve responder também. As pessoas sempre querem o pulo do gato. Sim. A dica única, que ele só precisa fazer aquilo que vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é só mais uma coisa. Sim. Mas se você pudesse hoje dar assim, uma dica de quem está começando hoje, por onde ele começaria? E se você quiser também dar uma dica a quem está patinando, ou seja, é comum muitas pessoas que começaram bem há 3 anos atrás, hoje estão patinando por causa dos custos de aquisição que subiram bastante. Então, eu queria que você desse uma dica. Se você começasse hoje, o que é que você escolheria fazer? E para aquele cara que está patinando, o que é que ele pode fazer para deixar de patinar? Boa. O caminho lógico, ele vai muito de pessoa para pessoa, porque vai muito do feeling e do que ela acredita e do que ela gosta. Mas o que eu vejo de muito erro, e assim, gente chega para mim quebrada, falando, pelo amor de Deus, não aguento mais estudar. E quando você faz um debriefing da vida da pessoa para entender o que está acontecendo, você vê que é uma pessoa que mistura diversas estratégias e ele tenta fazer aquilo acontecer de forma meio que paralela. É o que Cadu Neiva, conhece o Cadu? Conheço. Cadu Neiva fala, eu vou fazer até dar certo. Isso serve muito para quem está começando. Cara, você escolheu o lançamento como sua primeira fonte de receita, você erra até se acertar essa parada. Quantas vezes eu não desanimei de estar fazendo um lançamento bom e chegava o Lúcio para mim e falou, porra, a bola da vez agora é dropshipping. Aí eu chegava pro Henrique e falava assim, ó, meu irmão, vamos montar um dropshipping agora. Eu deixava o lançamento de lado, começava a estruturar uma loja, um dropshipping, que dava errado, o que fazia, eu desanimava. Só que no que eu desanimava, eu deixava a minha maior fonte de receita pro lado e eu não tirava a grana dali. Então, a parada primeiro você faz até dar certo, para depois você procurar uma segunda estratégia. Então, procura a pessoa que você se conecta em relação aos seus valores inegociáveis, primeiro de tudo, vê se o que ele faz interessa para você e segue ele até você ter resultado. Então, a parada tudo funciona. Só busca o caminho do bem, busca o caminho da integridade, que só assim você vai ter longo prazo. Olha, que legal, cara. Eu defendo essa mesma coisa. Se o lançamento funciona para milhares de outras pessoas, por que não vai funcionar para mim? Total. Se o perpétuo funciona, por que não vai funcionar para mim? Total. Se o drop, etc., funciona, por que não para mim? Exato. Então, é fazer até dar certo.
e parar com essa loucura de correr atrás do Exato. próximo Exato. objeto brilhante no final do arco-íris. né? E ao longo do caminho vai aparecer muita coisa que muitas vezes não vai compactuar com seus valores. E isso é uma coisa que, para mim, é inegociável. Existem alguns mercados, eu não vou falar nome, senão vai ficar muito polêmico aqui, mas que muitas vezes eles estão mais para prejudicar outras pessoas e colocar dinheiro no seu bolso do que naturalmente você transformar a vida das pessoas. Sim. Então, quando você for começar um novo negócio ou entrar em qualquer que seja o nicho dentro do digital, pensa no rastro de sangue que isso pode deixar com pessoas, famílias, que você vai talvez tirar o salário de alguém para colocar em algo que eu não posso falar o nome da coisa, mas com certeza faz sentido para quem está começando, vai entender qual é o jogo que eu não acredito e qual é o jogo que eu acredito. Eu tenho um filtro sobre isso, é sempre assim, ó. Esse negócio eu teria orgulho de mostrar na sala da casa pra minha mãe Maravilhoso. ou na festinha do colégio da minha filha. Quando eu Maravilhoso. perguntar o que seu pai faz, ele vende isso aqui. Aham. Você tá entendendo? É isso, né? Esse é meu filtro. E, meu amigo, muito obrigado. Imagina. Tá? Queria que você deixasse, né, suas redes sociais, seus contatos, para quem Show. quiser chegar até você saber mais. Pode falar antes Muito de bom. encerrar. Minhas redes sociais, @LeandroFerrari no Instagram. Eu sou uma pessoa literalmente aberta à contribuição. Eu fui muito ajudado para chegar até aqui. Então, além de honrar todas as pessoas que fizeram algo por mim, eu passo essa bola para as pessoas que estão precisando de mim nesse momento. Então, me chama no direct se precisar de qualquer coisa, que eu que respondo todos os meus directs. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do TikTokcast com essa fera que eu faço questão de encerrar dessa forma aqui. Meu Muito amigo, obrigado pelo muito convite. obrigado. Tamo junto demais. Muito obrigado pelo apoio no evento. Imagina. E muito obrigado por esse bate-papo fenomenal. É só o começo. Fechou? Tamo junto.